Nós fomos convidados hoje a falar sobre um tema que ele está sempre em alta, né? Na realidade, ele é um tema que ele está sempre vinculando aí nos jornais, em diversas denominações religiosas, que é o aborto. Uma coisa a gente tem que deixar bem claro: nós estamos numa casa espírita e a gente tem, pelo menos, que ter a conscientização que o aborto ele não pode ser simplesmente tratado de uma ordem técnica, né? De uma ordem técnica com exemplos médicos, pesquisas, né? Apesar de serem importantes, eu não me aventuraria pelo seguinte: seria muito pedantismo, seria eu querer falar sobre algo que eu realmente não domino. E nós não devemos cair nesse erro. Mas a gente pode fazer algumas considerações sobre o aborto dentro da ótica espírita e, muito provavelmente, as suas consequências. Mas nós vamos falar das consequências do aborto não de uma forma religiosa, mas de uma forma bem pé no chão mesmo, para a gente poder entender qual a parte que nos cabe na compreensão e na prevenção. Porque nós às vezes pensamos que nós vamos salvar as pessoas, não vamos? Dando conselhos ou sistematizando religiosamente, falando sobre erro, falando sobre pecado, mas como espíritas, né? Numa visão reencarnacionista, como que nós podemos passar essas informações para as pessoas? E eu acredito que principalmente as mulheres têm acesso muito maior a outras companheiras que passam por esse tormento, por essa vontade, né, da prática do aborto, ou muitas vezes em si mesmo, passando por determinadas situações que às vezes a gente não entende de fato o que se passa, acaba sofrendo uma certa influenciação psicológica, seja ela espiritual ou seja materialista mesmo, dada a cultura da sociedade e o momento social, né? Há algum tempo atrás eu estive aqui numa segunda-feira e eu fiz um comentário, porque todo mundo acompanha, fica empolgado com relação ao tema aborto, mas principalmente quando ele está sendo discutido dentro da sociedade. E na época, que isso já tem alguns meses, eu perguntei, dessa vez eu não vou errar, tá? Atenção. Eu perguntei assim: alguém por um acaso sabe que já foi aprovada a lei sobre o aborto? Então a grande maioria ali ficou meio na dúvida, não sabia o que responder. E então isso prova que muitas vezes nós ficamos entusiasmados com um determinado assunto, mas é um entusiasmo de momento, é um entusiasmo de necessidade ou de acordo com o local que a gente convive. Mas a gente não acompanha de fato as decisões políticas ou médicas que envolvem um determinado assunto. Mas, tranquilo, independente de haver uma lei que facilite ou não facilite, qual que é a nossa obrigação? A nossa obrigação dentro de um centro espírita é dar a oportunidade para a pessoa de refletir a respeito, se vale a pena ou não fazer o aborto. Afinal de contas, como uma primeira pergunta, alguém aqui é proibido de fazer aborto, da prática do aborto? Não? Claro que não. E essa não proibição ela vai ser utilizada na sociedade de várias formas, de acordo com cada cultura, de acordo com cada grupo. E existe algo chamado semântica, né? Onde as pessoas mudam mais ou menos o tom da palavra, colocam outros termos, né? Quando na realidade só estão mascarando uma necessidade pessoal. Mas eu prometo não entrar nessa questão, né? Que é muito política, não vai valer a pena. Mas então, vejamos o seguinte:
Todo mundo aqui sabe o significado da palavra aborto? Eu estou perguntando, não é para sacanear ninguém não, porque eu fui ler a respeito hoje de tarde. Eu falei, eu preciso entender exatamente qual o significado da palavra aborto, né? Porque todo mundo sabe o que se ouve. Alguém já parou para pensar a respeito? Não? Interromper algo que está a caminho. E popularmente, o aborto serve para qualquer coisa, né? Eu vou abortar uma missão, vou abortar uma tarefa, porque ele popularizou. Mas eu trouxe uma colinha. Posso ler? Claro que eu vou ler, né? Se eu não ler, como é que eu vou fazer aqui? Eu vou ler aqui para vocês. O que é o aborto? Palavras que estavam nos sites que eu pesquisei. Eu pesquisei em 2 ou 3 para não ficar muito confuso, né? Porque são tantas informações. Mas ele fala mais ou menos assim, que é uma palavra derivada do latim e se chama abortus, que deriva do termo aborior ou aboriri. Legal, né? Aborior é usado em referência ao oposto de orior. Orior significa nascer. Então, com a adição do AB, né, se tornando aborior, se torna não nascer, abortar, né, não trazer a vida, mais ou menos nesse aspecto. Tradicionalmente, o aborto é utilizado para designar a interrupção de uma gestação. É execrado religiosamente, né? Até pouco tempo atrás, as pessoas achavam que ao fazer aborto iam parar no inferno, né? Hoje em dia pode ser um inferno pessoal, um inferno moral, porque às vezes a gente toma uma decisão e depois se arrepende dela. Mas vamos dar sequência. O aborto, na realidade, ele tem 2 classificações, que é o espontâneo e o induzido. Também, na vez anterior que eu estive aqui, nós conversamos que o organismo feminino, ele dá 60% de chance, mais ou menos, ao feto de progredir a sua gestação. Muitas vezes ocorrem abortos onde as pessoas nem sabem que ocorreu. Aliás, nem sabem que estavam grávidas, ocorreu o aborto, é um ciclo natural, né, que se chama menstruação. Maravilha. Dado isso, eu pergunto, dentro da doutrina espírita, nós buscando a compreensão, buscando o estudo um pouco mais aprofundado da coisa, nós encontramos situações ou explicações, por exemplo, dentro do Livro dos Espíritos, que nos digam que o aborto ele pode acontecer de maneira espontânea. Existem algumas questões que falam especificamente sobre o aborto, são apenas 2, mas outras elas nos dão uma visualização um pouco maior, e é sobre elas que eu quero conversar com vocês hoje. Uma vez eu brincando com um amigo, e eu até fiz a pergunta agora pensando nisso, se há uma proibição em fazer o aborto, e é natural que as pessoas digam que não, nada proíbe, né? E a brincadeira é mais ou menos assim, não há proibição também em matar alguém. Esquecendo a questão do aborto, da gestação, eu encontrar alguém na rua e matar essa pessoa, há alguma proibição? Não, mas há consequências, não há? Há consequências. Então, quando nós tomamos uma atitude extremada, há consequências, e as leis estão aí para isso. Já no caso do aborto, já não há uma lei incisiva com relação a isso. Diz, né, de uma certa forma, que o aborto ele é praticado com uma determinada regra dentro de hospitais, mas dada a dificuldade, dada a triagem, passagem por psicólogos, psicanalistas, as pessoas tentando evitar toda essa triagem, até por uma questão também de se convencer que
não seria legal eliminar uma vida? As pessoas, muitas vezes, por falta de informação, acabam buscando meios mais fáceis. E eu acredito que todos aqui já ouviram falar de clínicas, né, que fazem a prática do aborto. E são muitas, não são poucas não. Isso é uma indústria altamente lucrativa. Mas eu acredito também que muitos de nós já ouviram falar de drogas, de chás, que provocam reações no organismo e que facilitam o aborto. Drogas muitas vezes naturais, indicadas como chás, como simples chás, mas nós sabemos que tudo, ou pelo menos buscamos entender que tudo que reage no nosso organismo expurgando algo, ele tem uma determinada química, só que ela não está sendo usada sob controle. E nós não podemos esquecer também que o uso de drogas, o uso de drogas, vamos colocar aí como o álcool, o tabagismo, drogas mais pesadas, não lícitas, né? Porque a gente está falando até agora de drogas consentidas, né? Drogas que existem aí que destroem o ser humano, mas são consentidas. Mas nós também temos as drogas ilícitas, que muitas vezes a pessoa perdendo o controle ou não parando durante a gestação pode levar sim ao aborto, entre aspas, espontâneo, né? Mas não. Então, só para dar uma pincelada sobre essa questão das drogas e das possibilidades de clínicas que estão aí, serve como lembrete para a gente ter uma pequena base. A ideia de hoje é não criar especialistas, né, porque nós não somos, mas trazer informações que a gente possa não convencer as pessoas, mas fazer com que as pessoas, num dado momento, que sintam ou se sintam obrigadas a ir buscar a prática do aborto, pensem muitas vezes antes de tomar essa iniciativa, por vários motivos: questões de saúde e questões de comprometimento moral, não como pecado, mas pensando que se nós estamos aqui é porque alguém não nos abortou, nos deu a oportunidade de estarmos vivenciando essa existência como forma de purgação, de expiação, como forma de melhorar o nosso ser a cada dia. Então, seguindo com a minha cola, é claro. O que o Espiritismo tem a nos dizer sobre o aborto? Eu separei algumas questões aqui e eu gostaria de ler. Tudo bem? Então vamos lá. Na questão 345 do Livro dos Espíritos, tem uma pergunta interessante. E ela é assim: a união entre o espírito e o corpo é definitiva desde o momento da concepção? Durante esse primeiro período, o espírito poderia renunciar a tomar o corpo que lhe foi designado? Até agora nós estamos falando do aborto, da prática do encarnado querendo eliminar o seu filho. Mas o espírito reencarnante, muitas vezes, diante das provas que ele tem uma leve impressão do que irá acontecer, ele pode, dado o grau da gestação, se desenlaçar, digamos assim, dos liames fluídicos. E muitas vezes nós falamos: poxa, e aquela questão, né, que muitas vezes a mulher ovula, ela nem percebe e não sabe que abortou. Muitas vezes poderia estar inserida nessa questão. Apesar de ser uma questão médica, nós não sabemos o que se passa na alma do espírito. Fica uma outra pergunta no ar que nós podemos refletir. Se um espírito já em estado avançado de gestação, ele começa a ter medo
da possibilidade da sua existência, ele poderia influenciar a própria futura mãe a fazer o aborto? Dado que ele ainda tem consciência, dado que ele emite pensamentos, será que seria possível isso? Porque até agora eu ouço muito as pessoas falarem da questão obsessiva. Quando alguém quer abortar é porque é obsessão, é porque alguém que não quer que essa pessoa tenha filho, não quer que essa pessoa se reconcilie com o espírito que está por vir. Mas será possível que não pode haver uma influenciação do próprio espírito? E nessas horas, nós podemos sim levar as pessoas a uma conscientização sobre qual a necessidade da encarnação. E qual que é a tarefa dos pais nessa nova encarnação? Não é de acolher o filho, ensinar coisas novas, superar dificuldades? Dizem por aí, porque eu nessa encarnação ainda não senti isso, talvez na próxima, que o amor materno ele é insuperável. E mesmo que, diante de todos os instintos psicológicos, a mãe sinta uma determinada repulsa, ela interiormente ela vai buscar superar todas essas dificuldades. Por quê? Porque ela tem que acolher, ela tem que amamentar, ela tem que demonstrar o carinho. Apesar que esse carinho muitas vezes é uma construção social válida, até porque se não houver essa construção social, nós vamos ver, se a gente levar um pouquinho no passado, talvez antes da Idade Média ou na Idade Média um pouquinho, a criança não era nada, absolutamente nada. Ela era simplesmente um efeito de um ato sexual. Nasceu e a criança era desprezada, largada, trabalhava feito um burro de carga, era escravo dos pais. Então o laço familiar ele veio justamente para isso, para que a mãe, e principalmente a mãe, o pai ele é coadjuvante nessa história, né? É incrível. Bastante coadjuvante, né? Apesar dele ter a sua responsabilidade, mas principalmente a mãe, ela vai passar para esse novo ser em existência todo o carinho possível. E nós vamos esquecer as que nós não consideramos como mães, nós vamos lembrar só das coisas boas. Então muitas vezes essa mãe ela pode estar sendo influenciada pelo próprio espírito e não porque ele tem ódio propriamente dito da pessoa, porque isso não pode se tornar um jargão dentro do espírito, dentro do espiritismo, onde toda influência ela é maligna. Muitas vezes a mãe pode ser influenciada porque há um medo da nova existência. A gente pode citar coisas mais leves, por exemplo. A pessoa resolve que aqui no Brasil não dá mais para trabalhar e resolve ir para a Austrália. Já pararam para pensar o medo que deve dar? Você chegar num local onde você mal fala a língua, no meu caso, tem pessoas que falam muito bem, né? O inglês dito uma língua internacional. Mas já pensou, você vai encarar novos costumes, você não está apto com aquilo, novos horários, tudo é novo. Vamos dar um outro exemplo mais próximo da gente? Todo mundo aqui está preparado para morrer? Por quê? Nós somos espíritas, nós sabemos que a gente não morre, a gente só muda de lado. Só de pensar na morte, muita gente já começa a tremer, suar frio, independente de ser espírito ou não. Por quê? Porque a gente não sabe, mesmo sendo espírita, efetivamente o que vai nos encontrar do outro lado. Agora, imaginem vocês, né? Eu, por exemplo, um espírito totalmente endividado, tendo que reencarnar, combinei lá, pensei numa série de coisas e na hora H eu falo, putz, não vou conseguir. E nesse pensamento vai criando aí uma coisa que está na atualidade, que é uma síndrome do pânico, um medo desgramado, e eu resolvo, eu não quero mais, eu vou esperar mais 20 anos. Então talvez essa seja
a noção mais próxima que a gente pode ter de não saber o que nós vamos encontrar no desconhecido. Então nós temos uma ferramenta maravilhosa na nossa mão, que é direcionar esse novo ser e essa mãe às condições existentes hoje dentro da família, que nos levam diretamente ao amor de se ampliar a família, ao amor de buscar dar educação, de corrigir vícios morais que nós enxergamos, apesar de nós sermos também repletos de vícios morais, mas ao enxergar o vício moral de um filho, muitas vezes nós temos a obrigação de nos corrigir, para não falar da boca para fora, né? Que é um grande erro. E aí nós seguimos então. Ainda na questão 357, nós temos uma coisinha muito legal. Quais são para o espírito as consequências do aborto? Cá entre nós, quais seriam as consequências para o espírito do aborto? O que vocês acham? Vocês como mulheres, falam, hoje eu engravidei, eu não quero esse filho. O que aconteceria com esse espírito pós-aborto? Sofrimento? Ele reencarnar não tem condições de reencarnar? Exato, é uma coisa que se encaixa. De amanhã, deixe de viver. É um apelo muito interessante, emocional esse. E nós temos dois lados, a questão do sofrimento do espírito e a questão do, não deu, eu vou partir para a próxima. Tá? Então nós temos duas situações. Alguém aqui, se eu vou usar tá? Se eu levantar e escolher alguém aleatoriamente e der um tapa na cara, não respondam, por favor. Algumas pessoas vão falar assim, esse cara tá louco, deixa pra lá. Outros vão querer levantar na mesma hora e me bater. Então assim é o espírito abortado. Dependendo do grau de evolução dele, ele vai falar, eu já imaginava que ia dar ruim, né? Mas deu, tudo bem, não deu dessa vez, eu parto para outra. E outros vão falar assim, eu sabia que ia dar ruim. E vão perseguir a pessoa muito tempo. Mas dá para falar isso para alguém que não tenha noção nenhuma de espiritismo ou sequer acredita? Não dá, né? Não tem condições. Então é um erro muitas vezes nós como espíritas querer instruir alguém nessa direção, porque a pessoa fala, você está louco, você vive bebendo, não é possível uma coisa dessa. E ela vai optar por o quê? Pelas leis, pela forma como o materialismo enxerga. Ou seja, que um feto, ele não é nada até um determinado tempo de gestação. Simples assim. Então, para quem não tem noção nenhuma, o que se deve levar é a questão moral, a questão social da coisa. Tentar levar para questões mais amenas. Você não quer o filho? Beleza, mas deixe-o nascer e o doe. Deixe-o nascer e o doe para uma instituição, escolha uma família. É tão normal a gente ver, né? Apesar de não ser legal, legalmente aceito, pessoas dando filhos e depois desaparecem. Dá um trabalho danado depois, né? Para registrar, mas as coisas acontecem dessa forma. Então, para um espírito abortado, a única consequência para ele, segundo a visão espírita, é uma existência nula e a recomeçar. Esse deveria ser o nível de raciocínio de todos nós, se em algum momento já passamos ou futuramente formos passar por uma situação dessa. Porque nós temos uma ideia, nós temos uma noção do que vai acontecer. Ainda na questão 358, o aborto provocado é um crime, qualquer que seja a época da concepção?
E aí nós temos duas condições. Se a medicina diz, por exemplo, que até os 4 meses ou 20 semanas, né? Que é a mesma coisa, não é? 4, 5 meses. Pode-se cometer o aborto? Pode. E o que nós temos aqui? Há sempre crime quando se transgride a lei de Deus. E aqui nós estamos falando em tirar uma vida. Estamos falando do aborto propriamente dito, mas nós podemos direcionar isso para qualquer situação em que a gente tire a vida de alguém. Ou seja, tire a oportunidade de um espírito dar continuidade na sua evolução. Então há sempre crime quando se transgride a lei de Deus. A mãe ou qualquer pessoa cometerá sempre um crime ao tirar a vida à criança antes do seu nascimento, porque isso é impedir a alma de passar pelas provas de que o corpo devia ser o instrumento. Quais são as provas para um espírito? É muito comum as pessoas se assustarem. Hoje em dia a tecnologia é maravilhosa, né? A gente vê a criança já no ventre, né, no útero, com um iPhone, né? Se atualizando em tecnologia, né? Mas em compensação a gente vê também se ele tem algum defeito, né? Algum defeito físico, algum defeito mental, algum problema mental. E a grande maioria, por incrível que pareça, almeja ter filhos saudáveis. Mas cabe a nós tirar uma vida? Não cabe. Nós não temos condições morais para fazer esse julgamento. Então, qualquer que seja a situação, nós vamos estar impedindo um espírito de passar pelas suas provas e as vicissitudes. As provas, muitas vezes, é a situação física em que ele vai nascer, a situação mental. As vicissitudes, muitas vezes, são as dificuldades que ele vai encarar, elaborando, fazendo seus trabalhos. São coisas um pouco distintas, mas que a gente tem que levar em consideração. Ainda nós temos a questão 359. No caso em que a vida da mãe estaria em perigo pelo nascimento da criança, há crime em sacrificar a criança para salvar a mãe? É uma questão complexa essa, né? Uma questão complexa. E aí, o que a gente faria? As duas, mas se não der, e se a mulher for morrer? Que é exatamente a situação que está. Quando em risco de vida a mãe, né, é lícito para a prática do aborto? Tem várias formas de pensar nisso, né? E na grande maioria vai ser talvez uma forma egoísta, né? O pai pode falar, não, eu não quero perder minha esposa, né? Foi um trabalho danado, né? Para conseguir casar, não quero perder agora, né? Entre outras coisas que podem se passar pela cabeça. Mas aqui a resposta é que é melhor manter uma vida que já está em andamento, porque isso também pode ser uma prova diante da encarnação de uma mulher, do que priorizar uma vida que ainda está por se formar. E ele fala que uma vida que está por se formar, não no sentido do feto em gestação, mas do espírito que vai se formar em vida como ser humano, com o seu desenvolvimento. Então é muito bom a gente ter essas informações, porque são coisas que a gente pode utilizar numa argumentação com alguém que esteja querendo praticar o aborto. Você está com algum problema? Você está com alguma doença? A gestação está te causando alguma coisa que vai te levar à morte? Está sendo prejudicial para você? Você quer ser mãe? Você gostaria de passar todo o seu conhecimento, todo o seu carinho para essa pessoa? Pode ser que no momento não surta o efeito que a gente deseja, que é o ouvir sim, eu não vou fazer, mas é uma semente lançada, né? Uma semente da dúvida. E quando a gente deixa uma dúvida do bem dentro da pessoa, muito provavelmente ela vai florescer. Ah, mas e se não adiantar? E se ela for fazer o aborto? Paciência. Cada um arque com as consequências das suas tomadas de decisão.
E para finalizar, só para a gente lembrar, qual que é o objetivo da encarnação? Essa tá fácil para todo mundo responder agora, né? Já falamos. Na questão 132, ainda do Livro dos Espíritos, nós temos que Deus impõe com o fim de levá-los à perfeição. Levá-los quem? Nós, espíritos. Para uns é uma expiação, um sofrimento, um karma, uma dor eterna. Triste isso, né, que eu estou falando? Mas tem muita gente que se sente assim e não consegue superar, tá? Para outros, uma missão. Mas para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisto é que está a expiação. A encarnação tem ainda outra finalidade, que é a de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. E essa questão é muito interessante. Qual é a parte de um espírito na obra de Deus, na criação de Deus? É colaborar para que haja o progresso dentro da sociedade. Já pararam para pensar que de repente o ato de aborto nós possamos estar eliminando um bom presidente ou muitos deputados e senadores que vão melhorar o nosso país? Já pararam para pensar? A gente não sabe o que está por vir, a gente não sabe qual a missão do Espírito. E a missão dele, ao se melhorar, é alavancar a melhoria social para todo mundo que está à sua volta, quando é dado como missão, para não ser tão individualista. Certa vez eu ouvi uma história, e eu acho que vocês já podem ter ouvido também, em que um médico solicitado às pressas na rua, ele, ao fazer o parto, ele viu que o menino ele era coxo, ele tinha uma perna mais curta, e ele pensou assim: bom, eu dei a vida, e esse menino vai sofrer na sociedade, vão ridicularizá-lo, vão humilhá-lo na escola, ele vai ser improdutivo, não vai arrumar um trabalho digno, né? Eu vou matá-lo. Eu estou aqui escondidinho, de costas, ninguém vai ver, então eu vou enforcá-lo e vou acabar com o sofrimento. Além do que, essa mãe já tem mais 5 filhos, dado as conversas que eu tive com ela aqui, e ela vai ter que carregar mais esse peso. E naquela dúvida moral, ele optou por não matar a criança. Anos depois, a filha desse médico adoece de algo que ninguém conhecia. Esse médico gastou fortunas, quase indo à falência, desesperado, quando um outro amigo seu da área diz: olha, numa cidade do interior, há um médico que está desenvolvendo uma pesquisa, e essa pesquisa tem a ver com o problema da sua filha. Desesperado, o médico pega um pouco das suas reservas e vai até essa cidade do interior. E quando ele entra junto com a sua filha na clínica, ao ser atendido pelo médico, esse médico ele é manco. Ao observar toda a situação, ao conversar com o médico, ele começa a relembrar, trazer à tona as suas lembranças, e ele começa a lembrar do momento do parto que ele fez, e que ele estava pensando em matar ou não matar. E ele ainda meio que fala: olha, é médico, mas é manco, é deficiente. Conversando ainda com o médico, esse relata que todo o empenho da mãe dele tinha sido para que ele se tornasse médico, em homenagem ao homem que o havia salvado na rua. Então, nós não sabemos o que está acontecendo, nós não sabemos o desígnio de Deus, nós não sabemos qual a nossa responsabilidade diante da vida, mas o que nós sabemos é que nós podemos colaborar de uma forma positiva com todas as pessoas que estão à nossa volta,
buscando de todas as formas, com todo o nosso coração, dissuadir aqueles que estão passando por qualquer tipo de tormento e tenham a infelicidade de ter sequer pensado em praticar um aborto. É isso aí, meus queridos. Obrigado pela atenção.